Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e eu sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, Moisés, e eu te envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome o seu assento me ajudando a pregar essa palavra. Meus irmãos, nós acabamos de ler o livro do Êxodo. Fala para a pessoa do teu lado: Êxodo é o livro das saídas. Êxodo significa exatamente isso, saída. Porque Deus sempre tem uma saída para o seu povo. Deus orquestrou a saída do seu povo que sofria sobre a opressão do Egito, do cativeiro do Egito. O livro de Êxodo não é apenas uma descrição do que Deus fez por Israel. O livro de Êxodo é uma prescrição por aquilo que Ele pode fazer por nós. Descrição conta a história de alguém. Prescrição mostra uma estratégia que eu posso aplicar na minha vida. Então, se você está preso em alguma área da sua vida, pode ter certeza que a palavra de Deus tem uma estratégia de saída para a sua vida. Deus não colocou Êxodo na palavra para que a gente leia ela com uma lupa, no sentido de aumentar o que Deus fez pelos outros. Se Êxodo está na Bíblia, é porque Deus quer mostrar estratégias que Ele tem para tirar você do cativeiro que você está vivendo. Eu não sei se existe alguma área na sua vida, no ano de 2025 inteiro, que você se sentiu preso. Quem sabe, nessa noite, no meio de dezembro, faltando poucos dias para um novo ano, Deus vai dar uma estratégia de saída e de êxodo para a sua vida. Porque Deus, diz o texto, responde o clamor do povo. Responde como? Porque geralmente respostas estão ligadas à verbalização. Quando eu falo bom dia, a pessoa vai responder com bom dia. Nós entendemos, ou às vezes limitamos uma resposta a uma fala. Só que é interessante que o povo clama, e Deus, pastor Félix, Ele não responde com fala. Ele responde com uma estratégia de êxodo. Geralmente Deus, com o seu povo, às vezes responde através de estratégias. Quando o povo sai, por exemplo, do Egito, e Deus dá estratégias das pragas, mas eles chegam diante do Mar Vermelho, Moisés fala: e agora, o que vai ser de nós? Ao invés de Deus falar com o Mar Vermelho, Deus dá uma estratégia para Moisés: Moisés, estende o teu cajado. E durante toda a noite o cajado ficou estendido, e Deus abriu uma porta no meio do Mar Vermelho para o seu povo sair. Primeira lição que eu vou aprender na série de Profetizando 2026. Deus, às vezes, não vai me responder com palavras. Deus vai responder com uma estratégia. Estratégia vai requerer um posicionamento meu. E após o meu posicionamento, eu terei o resultado que eu buscava. Quando o povo está entrando na terra prometida, a primeira cidade que eles enfrentam, o primeiro atrito é em Jericó. Quando é para entrar e invadir Jericó, Deus não apenas dá uma palavra que derruba as muralhas, Deus dá uma estratégia. E a execução da estratégia de Deus é o que faz a muralha cair. Eu vim pregar para você que nosso Deus é um Deus de estratégias de saídas. E isso não fala apenas do meio de Deus, mas da natureza dele. O meu Deus é um Deus estrategista. Ele sabe o que ele precisa fazer no momento que ele precisa fazer. Porque uma das coisas que a gente tem que passar a limpo, e eu de vez em quando debato com pastores em conversas em almoço, e eu sempre falo isso, eu falo: olha,
Eu acho que a igreja evangélica hoje, no Brasil, teria muita dificuldade para pregar para um egípcio. Eu não sei se tem algum egípcio ou descendente de egípcio, porque nós colocamos como sinônimo de coisa ruim o Egito, já viu? Deus vai te tirar desse Egito, Deus vai te tirar de um local ruim, Deus vai te tirar de uma prisão. Geralmente a gente liga a terra do Egito à prisão, e a gente liga opressores e Satanás como um faraó. Se você está debaixo de um jugo pesado no seu trabalho, fala, o meu chefe é um faraó e eu estou vivendo no Egito. Nós geralmente atribuímos ao Egito tempos ruins, mas isso aqui não é uma verdade bíblica. O Egito nem sempre foi sinônimo de perseguição. A grande verdade é que o Egito foi uma saída. Se não fosse pelo Egito ou por faraó, o povo de Israel seria dizimado na terra através de uma seca. Você lembra? O filho de Jacó, José, ele tinha sonhos e interpretava sonhos. Foi por ali que o povo de Israel entrou no Egito, porque ele viveu tudo o que ele viveu, foi para a casa de Potifar, foi caluniado, foi para a prisão de Faraó, aí tinha um copeiro, tinha um padeiro, e ele revelou os sonhos. Depois um deles saiu, estava diante de Faraó, ele teve um sonho e falou assim, tem um rapaz hebreu que ele interpreta dons, ele interpreta sonhos lá, e aí chamaram José. José, quando chega diante de Faraó, ele interpreta as 7 vacas magras e gordas, 7 espigas magras e gordas. Ele fala, olha, terão 7 anos de abundância, mas serão seguidos de 7 anos de seca. E após apresentar a interpretação do sonho, ele passa um plano de ação. Eu acho bonito isso, porque dom é bom, mas quando o dom vem acompanhado de sabedoria e discernimento, é melhor ainda. Ele tinha dom de interpretação de sonhos, mas ele não interpretou apenas o sonho, ele deu para ele um plano de ação em cima do dom de interpretação. Então, como ele só interpretou sonhos, ele talvez teria só o galardão de intérprete, mas como ele apresentou um plano de saída, Faraó fez de José um segundo governador depois dele, governador inteiro do Egito. Então você entende que quando você faz mais do que você foi chamado para fazer, você recebe mais do que foi chamado para receber. Deus quer que nós venhamos a aprender um pouco mais, não apenas sobre os usos do dom, mas como nós devemos aplicá-lo na nossa vida. Ele tinha um dom espiritual. Interpretações de sonhos é dom que o Espírito entrega para alguma pessoa. Só que ele usa um dom espiritual fora das 4 paredes da igreja. E isso para a gente nos dias de hoje é um pouco esquisito de parar para pensar. Porque nós entendemos ou atribuímos ou limitamos que dons espirituais precisam ser manifestos nessas 4 paredes da igreja aqui. Só que José, ele não interpreta sonho dentro de uma igreja. Ele não era pastor, ele não era diácono, ele não era presbítero evangelista, ele era governante. Ele interpreta no meio dos seus irmãos, ele interpreta no meio de uma prisão. Então você entende que os dons espirituais que o Espírito entrega a José, ele nunca chegou a usá-los dentro de uma igreja, ele usou na sala de Faraó, porque dons espirituais também podem ser usados no mercado de trabalho, na universidade onde você está estudando, no local onde você está empregado, onde você é supervisor. Deus não quer que você só fale em línguas, interprete sonhos, abrace pessoas, pregue aqui dentro da igreja. Dons espirituais precisam ser usados mais fora da igreja do que dentro para a igreja. Igreja não é lugar de exercer dom espiritual, é lugar de receber dom espiritual, é lugar de ser instruído como usar o dom, mas dom precisa ser usado lá fora. Olha como ele usou o dom espiritual dele de interpretação de sonhos, para prever catástrofes, para prever calamidades, mas não parou só nisso, ele veio com um plano de ação. Temos que fazer isso, senão todos nós vamos morrer. Olha que bonito e interessante isso. Ele, se fosse hoje José, ele usaria um dom de interpretação no mercado, por exemplo, financeiro. Porque o texto fala o seguinte, que ao apresentar o plano de ação, ele fala assim, vamos construir cidades celeiros. A gente vai guardar todos os 7 anos de colheita de bonança, a gente guarda, não usa. A gente vai consumindo de todo mundo. Aí quando chegar a seca, vai acabar a comida de todo mundo. Só quem vai ter comida somos nós aqui no Egito. Daí o que a gente vai fazer? As pessoas, e o texto deixa isso claro, iam até o Egito porque não tinham o que comer. E chegavam lá e falavam assim, você tem dinheiro? Eu não tenho absolutamente nada. Tudo que a gente tinha, a gente gastou. Tudo que a gente possuía, a gente entregou. A gente não tem nada e nós queremos comida. Ele falou, mas vocês têm que ter alguma coisa. Sabe o que eles faziam? Eles trocavam as suas propriedades, os seus terrenos, as suas posses, em troca de comida.
porque era a única coisa que sobrou para aquele povo. Diz o texto da Bíblia que o Egito cresceu como nunca, debaixo do governo de José. Por quê? Porque como ele tinha muita comida, ele trocava comida por propriedade. Ele não precisava levantar uma espada, ele não precisava iniciar nenhum conflito e nenhuma guerra para possuir e ocupar territórios. Ele apenas dava comida para quem estava com fome e recebia a propriedade e o tempo dos outros. Sabe por que ele faz isso? Porque ele usou um dom espiritual para o governo. É como se fosse um camarada de mercado de ações. Já viu? Olha, eu tive um insight aqui. Vai subir nos próximos anos as ações aqui do agro, do mercado alimentício. Vamos comprar tudo, todas as ações. Aí vai chegar um ano que vai chegar no topo da bolha. Aí o que a gente faz? A gente vende todas essas ações porque elas vão valorizar muito. Porque vai ter muita colheita, muita comida, vai subir, todo mundo vai atrás desse commodity. A gente pega essas ações e a gente vende a um preço alto. Quando a gente vender a um preço alto, a gente vai ter dinheiro e liquidez. Aí vai estourar a bolha e vai ser desvalorizado, porque não vai ter comida mais em lugar nenhum. Aí as pessoas vão querer revender para a gente a ação que a gente vendeu cara barata. Aí o cara fala, mas ele tinha informação privilegiada. Não, isso aqui é revelação do Espírito Santo. E o Espírito Santo pode revelar coisas para a gente no nosso mercado de trabalho. Nós temos que, como igreja, aprender a usar os dons espirituais fora do tempo de culto. Pode ver Jesus. A maioria dos milagres que Jesus faz, talvez na Bíblia, quando eu olho, ele faz um milagre dentro da sinagoga, dentro da igreja. Todos os outros milagres de Jesus, ele faz na praça, ele faz no barco, ele faz na margem de um rio, ele faz dentro de um mercado, ele faz dentro de uma casa. Jesus entendeu, dons espirituais não são feitos para serem exercidos no culto. Eu recebo no culto, eu sou instruído no culto, mas quando acaba esse culto, eu saio revelando sonho, eu saio profetizando cura, eu saio falando aquilo que Deus tem feito na minha vida. Então nós, como igreja, precisamos entender a dinâmica dos dons. Então, o povo de Israel entra no Egito prioritariamente por causa de José, por causa do dom dele. E vem a família, e junto com a família vem uma renca de gente. Essas pessoas entram no Egito inicialmente porque não existe comida em lugar nenhum. Se não fosse o Egito e se não fosse Faraó, todos teriam morrido. Então o que nós vamos ter que aprender é que às vezes os problemas não é quem se levanta contra nós, é o tempo que nós estamos ali. O problema não foi de Faraó, o problema foi do tempo. Nós temos que aprender a discernir o tempo das coisas. O texto vai dizer que depois que José morreu, e morreu aqueles que estavam com ele, veio um outro Faraó que não conhecia a José e aos feitos de Deus através da vida dele. E esse Faraó começou a perseguir aquele povo. Então, nem sempre o povo foi perseguido no Egito. O povo foi perseguido no Egito depois de um certo tempo. O meu pai tem uma frase, que até hoje eu aplico até para a administração eclesiástica. Ele fala assim, meu filho, e às vezes até para algumas igrejas, ele fala, tem gente que tem alguns problemas em igreja, em alguns campos, que a gente envia um camarada para resolver o problema. Mas se ele fica muito tempo lá, ele se torna o problema. Então o problema não é a pessoa e nem o local. O problema é o tempo. Eles recebem perseguição porque eles não sabem discernir o tempo das coisas. O tempo deles tinha acabado no Egito, mas eles permaneceram no Egito. Por quê? Porque o faraó que se levantou não conhecia os feitos e começou a se sentir ameaçado. Ameaçado por quê? O texto vai dizer, ele se sente ameaçado porque o povo cresce. E quando o povo fica muito numeroso, ele tem receio de um golpe, de uma revolta. Eles são numerosos, são mais do que nós. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito, vamos começar a perseguir, senão nós vamos sofrer uma revolta na mão deles. Então, estava tudo tranquilo entre o Egito e o povo de Israel. Estava tudo normal entre Faraó e o povo de Israel, até o povo crescer. O problema não era o povo, o problema era o crescimento. O problema não era o jeito do povo, o problema era o crescimento. Ou seja, se Israel quisesse parar, se o povo de Israel que estava no Egito quisesse estancar a perseguição que estavam recebendo de Faraó, a única coisa que eles poderiam fazer é parar de crescer. E não é assim na nossa vida? Isso aqui é para tirar alguma culpa do coração de algumas pessoas.
Porque existem situações e pessoas que nós não conseguimos manter perto de nós. E a gente fica se ocupando dizendo, poxa, se eu desse mais atenção, talvez, né? Poxa, se eu falasse com mais carinho, se eu fosse mais longânimo, será que eu poderia fazer uma outra coisa para manter essas pessoas? Existem pessoas em nossa vida que a única forma da gente parar a perseguição delas, apaziguar e ter paz com elas, é a gente parar de crescer. Você quer parar de crescer para apaziguar a insegurança de outras pessoas? Porque esse foi o caso com o povo. Eles tinham que parar de crescer porque Faraó estava inseguro com o crescimento. E às vezes é assim na nossa vida. Existem pessoas que não vão dar para conviver conosco porque o nosso crescimento causa insegurança na vida deles. Eu não vou parar de crescer para apaziguar insegurança de gente. Deus tem um projeto, Deus tem um plano e nós temos que seguir o nosso propósito. Mas Faraó começa a oprimir esse povo. E se levanta um faraó, um rei, que não conhecia José. Esse texto é interessante para a gente entender a dinâmica de Faraó e a dinâmica do favor. Tem pessoas que misturam Faraó com favor. José tinha favor com Faraó. Só que o favor que ele tinha com aquele faraó, o faraó morre. E um novo faraó assume o trono. E o novo faraó não tem favor com o povo que veio da família de José. Então não confunda favor de faraó e favor com faraó. Você tem favor e pode ter favor com faraó, mas o favor nunca é de faraó, o favor sempre é de Deus. A gente acha que estamos prosperando porque Deus me deu favor com o pastor André, e pode ter dado, e Deus pode fazer isso, mas o favor não vem de mim. Ou seja, o teu progresso, o teu crescimento, o teu avanço não está ligado nem ao André e nem a você, está ligado a um favor que Deus derrama sobre a tua cabeça. Não é a geografia, porque tem pessoas que falam, eu vou naquele local porque aquele pastor vai me alavancar, eu vou para aquela igreja porque aquela igreja vai me dar oportunidade, eu vou para esse ambiente porque esse ambiente eu vou ter mais visibilidade. E as pessoas não entendem, ei, o favor pode ser com eles, mas não vem deles. Porque o favor está derramado sobre a cabeça de José. Então se José sai do Egito, o favor de Deus segue ele onde ele for. O favor segue pessoas. Então não atribua a Faraó algo que é realização de Deus. Para de querer puxar saco. Para de querer pegar aquela posição, aquela cadeira, mas aquela pessoa que vai me colocar não é a pessoa que vai te colocar, é o favor de Deus que está sobre a tua cabeça. Então se Deus quer usar José, Ele usa. E se Deus quer usar você, Ele te usa. Pastor, e se eu não quiser ser usado por Deus, não tem problema não. Deus pega e remove o favor dele de você, e Deus vai procurar um homem e uma mulher onde Ele pode derramar o seu favor, porque o favor Ele bota na vida e na cabeça de quem Ele quer. Vamos parar de pensar que favor é do pastor, é da igreja. Não é, o favor sempre é de Deus. Então Deus te dá favor com pessoas, mas o favor não vem delas. Deus pode fazer isso ainda esse ano. Deus pode dar favor com o supervisor, com o chefe. Deus pode dar favor com o cliente. Deus pode te dar um favor para você fechar aquele contrato. Eu creio num Deus de favor. Eu creio num Deus que abre portas. E já que eu estou falando isso sobre respostas e favores, antes de eu descer, eu estava em reunião. E quando eu estava acabando a reunião, um advogado que tem uma causa na justiça, eu estava ligando há muito tempo. Eu estava há meses e meses demorando e estava me custando muito caro o tratamento da minha filha. Tem um tratamento, a Bela não fala, ela é autista e o tratamento dela mas é muito custoso. Então Deus me deu algumas economias, eu torrei praticamente esse ano inteiro as economias para fazer um tratamento que eu nunca tinha feito antes. Mas eu botei na justiça para ver se eu ganhava e não conseguia. Antes de descer para esse culto, ele ligou e falou assim, ó, o juiz deu favor para você, você ganhou a causa, daqui para frente o plano de saúde vai pagar todo o tratamento da Bela de forma integral. O que eu estou falando é, o favor de Deus está aqui já nesse lugar e se manifestando. Quem sabe ainda hoje você vai receber um telefonema, vai chegar um e-mail, um WhatsApp com uma boa notícia. É de Deus. Então o meu favor não é com o plano de saúde. Eu não ganhei a causa por causa da eloquência, do profissionalismo do advogado. Sabe por que eu ganhei a causa?
Porque eu conheço um Deus de favor. O Deus de favor abre porta, Deus de favor ele fecha a porta, ele abre, ele dá a sentença, ele revoga a sentença, ele abre cova, ele fecha a cova, ele levanta e permite que alguém vai te perseguir, mas ele para a perseguição. Não tem a ver com as pessoas. O favor sempre está ligado com Deus. Quem pode glorificar a Deus por isso? Só que por alguma razão, não me pergunte qual, talvez por causa do tempo, esse favor foi suspenso. O povo estava lá, se levantou um faraó que não conhecia, e Deus não quis perpetuar o favor com esse faraó, e daí em diante Israel começa a sofrer perseguição. Diz o versículo aqui, Êxodo capítulo 3, versículo 7. E disse o Senhor, de fato, eu tenho visto, diga assim, visto. Eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado, diga escutado. Eu tenho escutado o seu clamor. Eu vi a opressão, mas eu escutei o clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Esse texto é Deus falando diretamente com Moisés. Deus não está falando com o povo de Israel que está cativo no Egito. Deus está falando com Moisés que nem no Egito está. Então, o povo que está localizado na geografia do Egito clama a Deus. Deus que via o sofrimento, agora ouve o clamor. Só que Deus não responde ao povo que está no Egito. A voz de Deus é endereçada a Moisés que estava fora do Egito. Israel está clamando a Deus, mas Deus não fala com eles. Deus fala com Moisés. Deus fala, Moisés, eu escutei o clamor do meu povo. Mas ele não disse para Israel, Israel, fica tranquilo, eu já ouvi vocês. Né? Israel não viu as duas marquinhas azuis no WhatsApp. Eu só mandei, ele nem leu. Não, ele já leu, só que ele não te respondeu. E o fato dele não ter te respondido, não quer dizer que não tem resposta. O fato de você não ter escutado uma resposta, não quer dizer que ele ouviu a tua petição e ele já respondeu para alguém que vai ser a tua resposta. Porque ele ouve o clamor de Israel, mas na hora de responder o clamor, ele vai até Moisés e fala, Moisés, eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Então Deus nem sempre responde às nossas orações com palavras. Eu amo quando Ele responde às orações com pessoas. Ele não respondeu a oração de Israel com palavras. Ele falou, Israel, eu virei com a minha mão forte. Não, Deus não responde orações às vezes com palavras. Deus responde a oração com pessoas. Então se Ele não te respondeu com palavras, se prepare. Deus vai colocar uma pessoa no teu caminho. E eu amo isso, porque quando Ele coloca uma pessoa no meu caminho, uma pessoa vai me libertar, vai me ajudar, vai me aconselhar, uma pessoa vai orar por mim, porque para o problema que eu estou passando, palavras de motivação não resolvem. Eu preciso de um Moisés. Fala a verdade. Eu não quero, e eu estou dizendo, Deus me ajuda nessa causa na justiça, e muitos podem ter. Eu não quero que o advogado me liga e fala, olha, Deus manda te dizer, fica tranquilo que eu estou agindo. Não, eu gostei da resposta que ele deu hoje. André, já está aí para você, a jurisdição já está aí para você, o veredito do juiz, e já está tudo respondido. Então, eu estava falando assim, rapaz, 9 meses sem nada. E eu estava me preparando para o culto. Eu estava finalizando uma reunião, aí do nada ele liga 3 vezes. Na primeira eu não atendo não, tá gente? Se você ligar na segunda, eu vou olhar. Se você ligar na terceira, eu vou responder a tua ligação. Eu falo, não, 3 vezes eu peguei e respondi de volta. Falei, olha, eu estou numa reunião, é alguma coisa urgente? Não, André, eu só estou te ligando porque eu já mandei para você o veredito do juiz e a causa está ganha. Eu nem sabia que Deus tinha escutado, porque eu estava orando sobre isso. Estava doendo no meu bolso, estava doendo no meu coração. E para mim, será que Deus não me escutou? Porque o advogado também ficou uns 3 meses sem falar comigo. Eu não estou falando mal dele, mas o que eu estou dizendo é que enquanto eu achava que Deus estava em silêncio, Deus já estava falando com o juiz, com o desembargador, Deus estava falando com o advogado, Deus estava movendo todas as coisas. Então quando Deus veio, Ele me trouxe uma resposta que eu não esperava. Posso profetizar sobre a igreja no Profetizando 2016? Deus vai te dar uma resposta inesperada. Deus vai te dar uma resposta sem aviso prévio. Você não está nem esperando, embora você já orou, você esqueceu o que pediu. Deus tem resposta para a tua vida. Deus tem surpresa ainda nesse ano.
Que nem foi com Daniel. 21 dias de jejum. Não foram 21 dias de jejum. Foi um jejum. A resposta veio em 21 dias. Se a resposta não viesse em 21, Daniel continuaria jejuando. Ou seja, o jejum de Daniel, embora a gente fale jejum de 21 dias é o jejum de Daniel, não. O jejum de Daniel é até a resposta vir. Ele parou no 21º porque um anjo chegou e falou: Daniel, levanta-te. Mas olha o que o anjo fala. Porque desde o primeiro dia que você se dispôs a orar, Deus respondeu. A resposta de Deus não veio no 21º dia, meus irmãos. Veio instantaneamente. Desde que você se dispôs a orar e jejuar, Deus respondeu. E Ele explica a demora. Ele fala: sabe por que nós demoramos? Porque nas regiões celestiais teve uma guerra espiritual. E eu fiquei retido. Eu nem vou entrar nesse mérito, mas dá uma vontade de falar de guerra espiritual. Eu tenho falado ultimamente sobre isso. Eu fiquei retido em guerra espiritual nas regiões celestiais. Como eu não conseguia passar pelas linhas do inimigo, mandei uma mensagem lá para o céu e eles mandaram um reforço. O arcanjo de guerra, Miguel, veio, aqui é o anjo falando, e abriu um clarão nas linhas inimigas e eu trouxe a resposta que você pediu desde o primeiro dia. Como é que isso se aplica para a minha vida? Porque quem sabe aqui tem pessoas que estão fazendo a mesma oração há 10 anos. E você fala: Deus não ouviu a minha oração. E se eu te disser que no primeiro dia que você orou, Ele já respondeu? Ué, pastor, por que 10 anos por que eu não recebi? Porque existe guerra espiritual. E como é que eu vou receber essa resposta? Eu convido você, em janeiro, a fazer 21 dias de jejum com a gente. Porque se você quer abrir um clarão nas linhas inimigas e receber uma resposta de 10 anos atrás, jejum e oração. Essas são as armas do crente para as guerras espirituais. Para esse tipo de casta de demônio, só com jejum e oração. Quem sabe nesse jejum e oração, que você pode começar hoje. Não sei quanto dia vai precisar. Nós fazemos um jejum coletivo. Toda a nossa igreja, em São José e fora de São José, vai fazer um jejum em janeiro. Vamos entregar no dia 31 de janeiro. Então pega 31 e conta 20, dia 10 até o dia 31. Por quê? Porque nós queremos respostas de 10 anos, de 20 anos. Você imaginou 30 anos de petição sendo derramadas como resposta sobre a tua cabeça? Você não tem nem estrutura para receber tanta bênção, não tem nem estrutura para receber tanta resposta de Deus. É isso que eu quero profetizar sobre nós. Eu quero profetizar sobre a nossa igreja, sobre as nossas casas. O que Deus faz quando Pedro é preso para ser morto e todos vão para a casa da irmã Maria orar pelo pastor Pedro. E o texto fala que Deus manda um anjo na prisão. Por isso que eu acho maravilhoso. O povo está orando para que Deus dê uma resposta. E Deus dá. Só que a resposta não vai para onde o povo está orando. Vai para onde o povo está precisando. Pastor, eu estou orando, mas Deus não ouviu porque Ele não falou nada. Ué, mas o teu problema está lá na prisão, não está na casa. Você não precisa ouvir, Deus está agindo já lá. Deus mandou um anjo, onde Pedro estava, soltou Pedro, levou Pedro até a casa da irmã Maria, enquanto eles estavam orando. O texto fala que ele bate, e o povo está lá, no maior poder. Até um movimento de oração ele ouve, ele bate aqui, baixinho, não sei o que. Daqui a pouco vem Rod, ele abre a porta, ela fica assustada, ela tranca e fala assim: Pedro está ali, tem toda aquela confusão. Daqui a pouco abre, é Pedro. Eles nem tinham dito amém na oração. E a resposta já estava batendo na porta. Não, eu preciso profetizar isso sobre a nossa igreja. Deus vai te dar uma resposta inesperada, mas uma resposta rápida. Antes de você dizer amém, a resposta já vai estar batendo na sua porta. Quem sabe isso não se aplica a esse culto de oração de hoje. Você sente que existe concordância nesse culto de hoje? Quem sabe antes do amém, antes da bênção apostólica desse culto, vai chegar um tim no seu WhatsApp com a resposta que Deus tanto queria te dar há muito tempo. Eu creio que Deus é o Deus de respostas imediatas. Aleluia! Deus gosta de responder oração sem avisar. Alguém recebe essa palavra? Êxodo 3, versículo 7, disse o Senhor: de fato eu tenho visto a opressão. Você respondeu: Ele viu a opressão. E tenho ouvido, escutado o clamor. E você respondeu: escutou o clamor, por causa dos feitores. E eu sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra
boa e vasta, onde mana leite e mel. Vai, Moisés, pois eu te envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo. Deus fala assim, olha, eu ouvi e eu vi, e eu vou descer para livrar o meu povo. Então vai, Moisés, e livra. Ué, Deus disse que vai descer, mas ele manda Moisés. Se Deus vai descer, por que Deus não desce? Se Deus vai descer, por que ele manda Moisés? Quem é que vai descer? É Deus ou é Moisés? Você entende que Deus responde a sua oração enviando Moisés? Moisés representa uma oração que você sempre pedia e que ele respondeu de uma forma que você nunca esperava. O povo está pedindo um libertador e ele manda um homem inseguro e que não falava bem. Você está pedindo, irmã, um príncipe encantado. Olha para o lado. Aí Deus mandou o seu marido. O que ele manda dizer? Olhe de novo. Eu já respondi a tua oração. É você que não percebeu e não entendeu a forma que eu já respondi. Tem muita gente que já teve a oração respondida, só não entendeu a forma que Deus faz. Porque tem gente que pede dinheiro e Deus não te dá um pix de R$735. Não, é pouco. De R$735 mil. E 49 centavos, você está esperando isso um pix. Aí sabe o que Deus te dá? Uma ideia e uma estratégia, porque o meu Deus é um Deus de estratégias. Ele não dá pix, ele dá estratégias, porque a estratégia, se você botar em ação, ela vai ser uma fonte de renda. Deus não quer te dar uma renda, Deus quer te dar uma fonte que brota a renda, para que você não precise voltar e fazer a mesma oração. Só que a gente está olhando para o resultado final e Deus coloca uma semente. A gente está pedindo fruto e Deus coloca uma semente. Porque se ele te dá um fruto, você come e amanhã tem fome. Se ele te dá uma semente, você planta, você rega, você trabalha. E essa árvore que você trabalhou vai dar fruto todo ano, toda estação. Deus vai encher a tua boca. Mas às vezes a resposta que Deus nos dá vem num formato que a gente não espera. Foi que nem eu preguei um dia aqui sobre maná. Maná foi o que Deus mandou no deserto para poder alimentar o povo. Maná significa, o que é isso? Deixa eu contextualizar isso. O povo disse assim, eu estou com fome, eu quero picanha. Aí eles olhavam para o maná e falavam assim, ué, eu queria picanha, o que é isso? Eu quero dinheiro. Aí vem uma ideia, ué, Senhor, eu pedi dinheiro, o que é isso? Maná é como se fosse um floco. E as pessoas pegavam esse floco e ralavam, e da farinha desse floco faziam pão para comer. Porque o maná é assim, Deus não te dá a picanha, Deus te dá um floco, e se você ralar, se você trabalhar, se você se empenhar, se você executar a estratégia, você vai receber a picanha, a Coca-Cola, glória a Deus, aleluia, o pudim de leite que vem depois. O que ele está falando é, você está pedindo fruto, eu quero dar uma semente. Deus já respondeu muita oração, gente. Só que nós ainda não identificamos a forma como Ele respondeu. E uma das coisas mais lindas para terminar, se o pessoal do louvor quiser subir, toca bem baixinho aí, daqui a pouco eu vou correr aí para vocês. Glória a Deus. Quem está recebendo de Deus essa palavra aqui? Para a gente terminar. Disse o Senhor, de fato eu tenho visto a opressão. E também tenho escutado o clamor, por isso eu desci para livrá-los. Deus escutou e Deus respondeu. Porque Deus responde clamor. Ele fala assim, eu vi a opressão, mas eu respondi por causa do clamor. Ou você acha que Deus estava alheio a eles por centenas de anos? Por centenas de anos eles estavam escravizados e Deus estava vendo. Deus testemunhou. Mas pastor, se Deus viu, por que Ele não agiu? O fato de Deus não ter agido não tem a ver com a visão de Deus, tem a ver com a audição de Deus. Porque você entende que o agir de Deus não está ligado à visão dEle, está ligado à audição dEle. É por isso que a gente ora.
Quando você ora, Senhor, eu estou te pedindo, Senhor, porque eu tenho um custo muito alto para fazer um tratamento com a minha filha. Você acha que Deus não vê a Bela não todo dia? Deus vê. E por que Deus não faz nada? Porque a atuação de Deus não está ligada à visão dele, está ligada à audição dele. Sabe por que a gente ora? Você não ora para informar Deus do seu problema. Deus já sabe qual é o teu problema. Ué, pastor, se eu não oro para informar Deus, eu oro para quê? Para envolver Deus. Deus já viu. Ou você acha que Deus não sabe o problema que você está vendo? Ele sabe o problema que você está vendo, mas Ele está assim, ó, me chama para entrar no teu problema. Me convida para tomar frente do teu problema. Então quando a gente clama, Deus ouve. E quando Deus ouve, Deus responde. Então Ele está falando aqui, ó, eu vi o sofrimento do meu povo, mas não demorou 400 anos para eu libertar o meu povo. Demorou 400 anos para o meu povo clamar por libertação. E porque eles clamaram por libertação, eu ouvi. E porque eu ouvi, eu desci. Deus não para por causa do teu problema, Deus para por causa do teu clamor. Se você for pegar a versão NVI, diz assim, naquela situação onde Jesus andou sobre as águas, tinha os discípulos, Jesus estava fora do barco e Jesus veio andando sobre as águas. O texto da NVI fala assim, e o Senhor Jesus ia passando por eles, porque Jesus falou, vamos se encontrar do outro lado, vai na frente, a gente se encontra. Como ele marcou o ponto de encontro do outro lado, Jesus estava indo encontrar eles do outro lado. Só que eles falaram, Jesus, eles começaram a clamar. Aí porque eles clamaram, Jesus parou. Jesus não para por causa do teu problema, Jesus para por causa do teu. Quando ele estava saindo de Jericó, cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, o pessoal tentou calar, cala tua boca, fala baixo. Ele fala, não, por quê? Porque ele não para por causa de visão, ele para por causa de audição. Ele vai ter que ouvir o meu clamor, e quando ele ouve o meu clamor, ele responde a minha oração. O que vai mover Deus ao teu favor, não é o que Deus tem capacidade de ver, mas a tua capacidade de abrir a tua boca para fazer chegar no ouvido do Senhor o teu clamor. Eu vi o sofrimento do meu povo, mas porque eles clamaram, eu enviei. Não queira esperar 400 anos para abrir a tua boca e pedir e orar a Deus. Por que a gente hoje não entrega? Esse aqui é o último culto de 2026, que muitos aqui estarão no templo sede. Que tal a gente fazer do final desse culto um culto de clamor e de adoração a Deus? Que tal a gente finalizar de joelhos nesse momento e a gente apresentar para o Senhor a nossa petição? Porque muitas vezes, Deus sabe, ora aí. Não, eu não preciso orar, Deus sabe. É óbvio que Deus sabe. Deus sabe de tudo. Eu não oro para informar Deus, para Deus saber mais. Eu oro para envolver Deus. A tua oração é para isso. A tua oração é um convite, é um clamor para Deus, falando, toma a frente na minha batalha, toma a frente no meu sofrimento. Senhor, eu não estou mais suportando, Senhor. Eu não sei quanto tempo mais eu posso aguentar. Por favor, manda Moisés, manda alguém. E quem sabe essa pessoa bonita e cheirosa que está do seu lado é o Moisés que Deus chamou para te dar a libertação que você precisava. Pega, chacoalha essa pessoa e fala, não vai embora não, você é meu Moisés, minha Moisesa, não vai embora. Quem sabe Deus te colocou na minha vida para transformar a minha vida, Deus te colocou na minha vida para adicionar, para agregar valor na minha vida. Tu és uma bênção na minha vida. Deus responde ao clamor do seu povo. Deus está vendo tudo o que está acontecendo no Brasil, mas diz o texto profético, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eles têm que fazer o quê, pastor? Para que Deus possa fazer alguma coisa? Se humilhar aí e orar. Então veja, o problema que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo, eu estou vendo, gente. Não está alheio à minha visão, não. Qual o problema? É que vocês não estão clamando. Não demorou 400 anos para Deus responder. Demorou 400 anos para eles clamarem. Quando eles clamaram, Deus ouviu. Do primeiro dia que Daniel se pôs a orar e jejuar, Deus ouviu e já respondeu. Quem sabe a resposta de Deus já está no nosso caminho? O que a gente tem que fazer? Clamar ao Senhor e pedir, Senhor, faz alguma coisa. Você pode se colocar de joelho por 3 ou 4 minutos. Vamos clamar ao Senhor.
Vamos clamar pela nossa casa, se você tiver saúde para isso. Se tiver um probleminha no joelho, não tem problema. O clamor não é mais efetivo se for de joelho. O clamor é efetivo quando você abre a sua boca, porque eu nunca vi ninguém clamar com boca fechada. E eu estou numa igreja pentecostal, você tem liberdade. Eu vou dar para você 3 minutos, e eu vou me ajoelhar aqui também, porque eu sinto a presença do Espírito Santo. Quando nós terminarmos o momento, você vai ver, porque o coral vai começar a louvar, e você vai ficar de pé, já comemorando, porque hoje é aquele culto que Ana foi, lembra? Ana estava aflita, ela entrou no culto porque ela precisava de uma resposta, ela queria gerar um filho, e o texto fala que a oração dela, ela se entregou tanto, até falaram mal, ela está bêbada, ela está maluca, mas ela se entregou no clamor, e o texto fala que quando acabou o culto, e ela saiu do templo, o seu semblante já não era mais o mesmo, porque ela tinha certeza da resposta de Deus. Eu quero ouvir esse clamor, é esse clamor que Deus quer ouvir do povo. Comece a clamar, igreja. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Será que você pode levantar para a gente clamar junto? Aquele que acalma o vento, Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, Esther faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Faz chover muitas fontes em meio ao deserto. Abrirá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, Esther faz mãe de filhos. É o mesmo que bradou do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Faz chover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. Senhor, nós te agradecemos, porque o teu Espírito já está aqui ministrando aos nossos corações.
Hoje é noite de respostas, é noite de romper, é noite de portas abertas. Hoje é noite de desaguar do teu Santo Espírito sobre a vida de pessoas. Um Deus de estratégias de saídas, um Deus estrategista está colocando em nosso coração, no nosso espírito, está levantando o nosso ânimo, porque nós vamos progredir, vamos entrar em 2026 com a cabeça erguida, marchando em direção ao céu. Nós vamos resgatar os cativos, nós vamos evangelizar aqueles que não conhecem a palavra, nós vamos pegar aqueles que estão caídos e levantar, vamos tirar pessoas do inferno e popular o céu. É ano de falar de Jesus para todas as pessoas. Falaremos com cânticos, falaremos com palavras, com pregações, com abraços, com sorrisos, com atitudes e comportamentos. Que São José dos Campos, que Caçapava, que todos os municípios possam ver Jesus através da tua vida, possam ver Jesus através da tua atitude e do teu comportamento, através da tua humildade, através da forma como você trata o próximo. Que nós possamos ser representantes de Cristo. Representar significa apresentar de novo. Então você tem que apresentar de novo. Jesus curou, receba a unção de cura em nome de Jesus. Não é unção para você ser curado. Teve uma pessoa que me procurou esse dia e falou: pastor, eu tive um sonho que Deus me dava um pote e colocava óleo na minha mão, e esse óleo era algo muito precioso, mas eu não entendia o que é isso. Deus me deu discernimento na hora. Falou assim: ó, quando Deus coloca óleo sobre a tua cabeça, Ele está te capacitando para fazer algo. Você está sendo ungido. Mas quando Ele coloca na tua mão, é porque Ele está te dando a posição de Samuel. Samuel era sacerdote, Samuel era juiz e Samuel era profeta. Mas ele carregava um óleo que tornava pessoas reis. Ele não tinha a unção e o óleo de rei sobre a sua cabeça, mas tinha na sua mão. E aquilo que ele fazia elevava as pessoas.